Uma boa noite a todas as pessoas presentes aqui agora e as que vão chegar, né? Que vão ver também esta live também no YouTube posteriormente. Estamos aqui em mais um episódio hoje, né, da série Diálogos Múltiplos, que faz parte do movimento Atualizante da Pessoa, do qual fazem parte, né, também eu, Elizabeth e outras pessoas que estão ausentes, que deverão, espero que cheguem, né, Elizabeth, aqui, Daniel, Pedro, Maurivan, Márcia, né, e tantos outros, tantas outras. Estamos realmente realizando a cada mês, cada última terça-feira do mês, um momento de conversa, de diálogo sobre temas que realmente são interessantes para a sociedade, para nós como seres humanos, para nós como profissionais, profissionais de saúde, da educação, para nós que somos pessoas comuns também, não é? Que temos interesse por determinadas questões que estão aí na pauta social, que a gente precisa conversar. E hoje, né, alusiva aí ao mês de maio que está fechando, a gente está aí com esse tema aí das, né, vivências maternais e abordagem centrada na pessoa. As vivências maternais têm a ver com o que vocês, como mulheres, aí eu digo vocês, porque eu não sou mãe, não sei Simone, Thalina, mas sou uma mãe simbólica, mas Elizabeth, Analia e Lia, né, tem esse lugar legítimo aí de ser mãe, porque exerceram, não só porque biologicamente geraram, mas porque podiam também ser mães, né, se fossem adotadas, mães adotivas, mas é porque elas realmente fazem parte dessa experiência e podem compartilhar e conversar conosco sobre isso. Então, assim, é um prazer ter vocês aqui. Estou aqui, a única, pelo menos até agora, dentro da equipe que, né, não tem esse exercício aí da maternidade. Acho que vou aprender muito com vocês, né, e com as pessoas que dialogarem também conosco aqui nesse momento. Eu espero que o diálogo aconteça. Quero dizer a vocês que é importante que vocês participem, que vocês também se inscrevam nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, tá? Porque isso também dá força para as questões que a gente traz. E dizer para vocês especificamente por que vivências maternais e ACP, né, Elizabeth? Porque nós, a psicologia, eu e ela aqui, particularmente, eu estou dizendo porque a gente faz parte desse grupo, não as que também estão aqui, como Simone e Thalina, mas porque a gente faz parte desse grupo aí, que é Movimento Atualizante da Pessoa, que está muito ligado exatamente às ideias, aos pressupostos de um campo teórico da psicologia clínica, que é a abordagem centrada na pessoa. Então, o diálogo vai se dar aqui com vocês duas e com outras pessoas de outras áreas, tem acontecido, né, geralmente sempre, para enriquecer aí a nossa experiência como profissionais, como educadoras, como mulheres, como homens, como, né, tudo que a gente realmente se identificar, se reconhecer, e eu quero que a gente aproveite bem esse momento. Então, assim, eu queria apresentar primeiro a Lia Raical, que vai ser a primeira, pelo menos ela se definiu, a gente combinou que ela seria a primeira a falar da experiência, desse lugar de fala dela, sobre essa questão da vivência maternal, e dizer que Lia Raical é essa criatura aí que tem toda uma experiência dentro do campo da saúde, né, desde a época que era estudante, residente, estagiária, e ainda continua residente, está, inclusive, no Ministério da Saúde, nesse período aí, também cada vez mais aprofundando as questões do SUS, né, os avanços que o SUS precisa atingir. E é uma mulher que é mãe de 4 filhos, né, e que também tem uma experiência também muito forte aí no campo da docência, e também junto às mães gestantes, puérperas também, porque ela é médica de família e também parteira e doula também, né, Lia? Não, sou parteira. Sou parteira, não chega a ser doula, não, né? Porque você é tão múltipla que, de repente, né? Então, fique bem à vontade aí para você falar. Você tem 15 minutos para você falar um pouco desse lugar de fala da mãe, né? Da vivência maternal. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Marísia. Obrigada, Elizabeth. Estou super feliz de estar junto com a Aninha, com a Analia, que a gente compartilha o mesmo nome também, né, Aninha? E fiquei super feliz quando vi que seria junto com a Analia. E queria dizer isso, né? A Analia é uma amiga que a maternidade me trouxe, né? E as nossas filhas são BFFs, são best friends. É a coisa mais linda de ver também. Então, olha que coisa louca, né? Uma sincronicidade muito especial. E eu estava perguntando para a Marísia, né, o que
que recorte que eu faço, como é que a gente vai falar? Ela falou, não, fala da maneira que você quiser. É um tema muito amplo, né? E ao mesmo tempo que eu posso falar de alguns lugares, né? Posso falar como mãe, posso falar como parteira, tendo acompanhado vários nascimentos de mães, né? Que é muito especial na parteria também. E posso falar como médica de família, que atendo a mulher no pré-natal, que atendo no puerpério, né? Posso falar como acupunturista, que eu estou me tornando também, que tem esse enfoque também na saúde da mulher. Mas, e quando Marise agora lembrou que realmente, agora eu achei que eu não ia participar, ia poder participar hoje, porque, vou olhar a hora, gente, que eu esqueci, que senão, minha filha, é coisa de mãe também, né? A gente começa a falar, não para. Ainda mais sobre isso. Mas quando Marisa chamou, eu falei, ai, Marisa, não sei se eu vou conseguir, porque eu vou estar lá em Brasília fazendo um estágio. Aí eu falei com o Will, aí o Will falou, né, Marisa? Ah, não, claro, para Marisa eu deixo. Mas, e ela lembrou agora que a gente se conheceu num estágio do internato, e, gente, eu acabei de ter um pensamento assim, que loucura, né? Eu conheci Marísia há, sei lá, há 20 anos atrás, foi em 2006, que a gente está em 2026. Porque em 2006 eu estava no último ano da medicina, e em janeiro eu fiz um estágio na Paraíba, para acompanhar o PEPASF e conheci, né, esse grupo incrível do PEPASF, inclusive Marisa. Mas eu tô falando isso porque eu me dei conta disso 20 anos depois. Eu tô fazendo um estágio, quando Marisa falou, continua residente. Mas sabe por quê, né, Marisa, que eu continuo residente? Sim, Eu, sim. em 2006, eu engravidei. Em 2007, eu tive o meu primeiro filho, né? E aí eu fiz mestrado, graduação, mestrado, doutorado em maternidade, e agora eu estou voltando a ser residente. Ai, meu Deus, gente, é muito incrível. Então, mas eu pensei de começar, não sobre esses enfoques que eu estava, né, citando, que eu poderia falar, mas falando um pouquinho da história, porque é muito especial a gente falar de maternidade também, porque maternidade está aí desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, as mulheres engravidam, ou as pessoas com útero, e as crianças nascem e, enfim, né? Isso é coisa muito antiga, né? A gente vai lá para o Ingá, tem pinturas rupestres de parto, né? Ah, então é uma coisa super antiga e continua sendo. Não, porque falar de maternidade hoje, enfim, é, tem as singularidades de hoje, né? Mas eu acho muito interessante, porque a gente não está falando de nanotecnologia, né? A gente está falando de mulheres sendo mães, né? E eu não sei se vocês já acessaram isso na história, se vocês já pararam para pensar nisso. Durante muitos anos da humanidade, assim, a maternidade faz parte da humanidade desde que ela existe, né? De várias formas, mas existe. E durante muitos anos da humanidade, a gente não sabia que o sexo engravidava. Então, olha que loucura. A gente não ligava fazer sexo com engravidar. Então, a maternidade não era ligada ao sexo. Então, a figura do pai, por exemplo, não existia. Olha que é muito. Tem que desconstruir muito, né? Para ver. Não existia. A mulher era tudo mãe solo? Não. A figura do pai, né? A figura paternal do homem era muito mais a figura do tio, porque era o homem próximo do núcleo familiar da mulher, né? Mas isso assim, é claro, a gente está falando de muitos anos atrás, que enfim, né? A cultura está aí para também a gente fazer essa linha do tempo, né? Mas eu gosto muito de lembrar disso, porque isso dá a perspectiva do tema. Então, a entrada do homem nesse universo é muito recente na história da humanidade, né?
E tanto que a parteria e a maternagem, o parto, os cuidados com o bebê e os cuidados maternais eram essencialmente femininos. Alguns séculos atrás, e aí isso realmente é muito recente na nossa história, o homem entra nessa cena do parto e do maternar, né? O parto e o maternar eram assuntos essencialmente femininos, familiares e do ambiente da casa. E aí, só alguns séculos atrás, que o homem entra nesse ambiente pela porta da patologia, né? Pela porta da medicina. Naquela época não existiam médicas mulheres, só homens. O obstetra, ele é um especialista advindo da cirurgia. Então, olha que maluquice, né? Então, isso é uma outra história também da maternidade, que é quando os médicos começaram a atender partos, a mortalidade era quase 100%, porque eles ainda não conheciam a bacteriologia. Então, os partos que as parteiras atendiam, dava tudo bem. Os partos que os médicos atendiam, ninguém sobrevivia, porque eles eram cirurgiões e eles não tinha higiene, não tinha nem lavar mão, luva, nada disso, né? Então, é muito recente essa entrada do homem, da medicina, da medicalização, e eu trago isso também para a gente também botar em perspectiva, porque o processo de medicalização do parto e da maternagem é o processo de medicalização da vida como um todo, né? É um processo de industrialização da agricultura, né, do agro. Então, isso tudo caminha junto. Então, é, quando a gente para falar sobre maternidade, na minha visão, não dá nem para a gente falar sobre maternidade, né? A gente pode falar sobre maternidade, porque não existe uma só, e a gente precisa ter essa perspectiva temporal, né, histórica desse tema, que é tão antigo e tão complexo e tão versátil, né? Porque também vem mudando com o tempo, com a nossa cultura também. Em relação a esse universo do parto, né, e da maternagem, no último século, principalmente, achei muito bacana várias pessoas perguntam se eu sou doula, e eu tenho o maior orgulho da doulagem. Não sou doula porque realmente nunca fiz uma formação de doula e nunca atuei como doula, mas, inclusive, não sei se você viu, Marisa, eu estou aqui, né, no burburinho de Brasília, Lula aprovou recentemente a profissão da doula, né? Até agora, né, agorinha, a doula era uma ocupação, né? Ser doula era uma ocupação, e agora é uma profissão. E eu estou estagiando exatamente na SEGET, que é a secretaria que está com essa pauta, que tá publicando a portaria, né? E que está organizando como é que vai ser a formação das doulas, é, deve ser em curso técnico, né? Mas como que uniformizando isso. Mas isso é um movimento que começou na sociedade civil, nos grupos de mulheres, né, reivindicando os seus partos, os seus corpos, seu. Porque é isso, a maternagem passou a ser algo controlada pela figura do homem na figura do especialista profissional médico, né? E aí as mulheres se mobilizam no último século e resgatam, inclusive, a possibilidade de ter o parto em casa, né, que foi a maneira que eu tive meus 4 filhos e que eu assisti muitas mulheres, principalmente na Paraíba. E agora a gente está num momento que também eu considero muito especial, que é um momento, né, que a Analia deve ter acompanhado muito na UF, na UFPB, que eu lembro há 10, 11 anos atrás, eu vendo isso muito quente na universidade, que é essa discussão de gênero, que é essa discussão né, do não ao assédio, isso é muito recente, né, se a gente for pensar. E da discussão do machismo estrutural, e isso dentro das relações de casamento, de parentalidade, né? Até muito pouco tempo atrás, o homem trabalha, a mulher cuida dos filhos, o homem ganha dinheiro e a mulher fica sob o controle dele. Óbvio que quem não ganha dinheiro, meu bem, liberdade não tem,
né? Então é muito recente também, apesar da luta feminista ser já de várias décadas, é muito recente essa discussão tá mais viva dentro das famílias, dentro de casa, nas universidades, nas salas de aula, né? Ser tema de as aulas que eu dou de saúde da mulher tem o tema da saúde da população LGBT. Então hoje a gente atende casais trans, casais homens trans grávidos, né? Por isso que a gente também já não usa muito essa nomenclatura da mulher para falar da grávida, uma pessoa com útero, porque pode ser um homem trans, né? Inclusive, recentemente eu estava vendo exatamente essa discussão que um casal trouxe, um casal trans, um homem trans casado com uma mulher trans e um homem trans grávido, e eles falando sobre o pré-natal na unidade de saúde da família. E que eles falando do incômodo, enfim, poderia ser em qualquer consultório de obstetra, né? No caso, eles estavam falando do posto, mas do incômodo da profissional não conseguir nem se comunicar, porque chamava o pai de mãe, a mãe de pai. E com certeza esses profissionais precisam de letramento, né? Precisam aprender isso, porque isso também é muito novo, né? Até essa abordagem da família, e quando a gente fala de maternagem, de maternidade, a gente fala de família também, e não dá conta aquela ideia de família tradicional brasileira, que não tem nada de tradicional nem de brasileira, porque vamos dizer aí, o Bolsa Família está aí para mostrar isso, a família tradicional brasileira é a mãe solo. Então, se a gente também não está viva, né, para a vida que vem acontecendo, a gente não dá conta, nem como profissional, nem como pessoa, dessa estrutura de família, dessa estrutura, dessa discussão de gênero, de orientação sexual, de sexualidades, né? Quando a gente fala de maternidade, a gente fala de sexualidade. E aí, gente, eu já vou encaminhando minha fala também para o final, só para trazer que o meu trabalho mais extenso com maternidade é na parteria, né? Agora, na residência, eu estou recolhida um pouquinho na parteria para poder dar conta da residência e da especialização em acupuntura, mas meu filho está com 19 anos, desde o pré-natal do Chico que eu venho envolvida com a parteria, né? Então, coisa aí de 20 anos também. E nesses 20 anos, eu fiz um mestrado na UFPB em Espiritualidade e Saúde, em Ciências das Religiões, para aprofundar um trabalho na parteria que eu vinha, que começou como um projeto da minha própria vivência com o Chico, né, com minha primeira gestação e maternagem, que é a vivência mística, né, que é a natividade mística, que é a vivência da maternagem também nessa perspectiva da espiritualidade. E como que a gente fala de vivência mística? De uma vivência, já aí falando dos referenciais da espiritualidade, mas como uma vivência que é uma abertura para um novo, para um totalmente desconhecido, né? Que, ainda que muito natural, né? Muito, entre aspas, esse natural, mas assim, ainda que muito atrelado à história da humanidade, é uma vivência única e pessoal e que não se repete, com a mesma mulher, inclusive, né? A cada experiência de maternagem, e que a princípio a gente tem muito medo, a gente encara um quarto escuro aí, né, de se jogar corporalmente, socialmente, uma morte mesmo, de que a gente não volta a ser o que a gente era antes, né, que pode ser muito feliz e transformadora positivamente, se for uma escolha da mulher, se for desejada, se for apoiada, né? Pode ser muito adoecedora também, se não for, né? Até poucas décadas atrás, saúde da mulher no ministério era materno-infantil, né? Então, quantas mulheres e quantas maternagens já não foram fontes de opressão na vida de mulheres, né? Então, sem romantizar, porque depende muito da experiência que a mulher vai ter, mas é uma vivência de ruptura, né? Que pode ser
muito feliz e pode ser também muito desafiadora, e na qual a mulher termina realmente aí chegando no parto, né, no nascimento da criança, no puerpério, que não termina nunca, construindo uma nova identidade mesmo, né, que a cada maternagem também vai ser nova, né, e que agrega com outras mulheres também de uma forma muito forte e que traz uma vivência da sua ancestralidade, da sua linhagem feminina. E quando eu tive meu primeiro filho, eu, pela primeira vez, eu acessei uma gratidão enorme à minha mãe e entendi que não era uma questão de achar que fez certo ou errado, ou o que eu desejava, ou que mais do que era possível, e que o possível de uma mãe é sobre-humano, né? Então, tem até uma aldeia africana onde as mulheres são as mulheres com marcas de maternagem no corpo, estrias, né, o abdômen maior, enfim, a linha negra, né, na barriga. A elas era dispensado a cova, a mesma cova dos guerreiros, né? Então é isso, para mim é uma vivência que pede muita coragem, exige muito apoio, muito, não é uma experiência individual, né? E que me transformou para sempre, me trouxe muitas alegrias. Agora mesmo eu estou quase sendo demitida do meu cargo de mãe, porque eu estou há quase 2 semanas fora de casa. E a minha pequena, de 8 anos, está. Ela acorda e me manda um monte de figurinha de cachorro, assim, rosnando. Ela tá. Gente, ela é um meme ambulante. Ela ontem me mandou uma figurinha. Eu estava no meio do trabalho no ministério. Era ela, assim, dava para ver o bracinho, assim. Ela tirou uma foto dela, assim, de olho fechado. Aí a legenda: Ana desmaiada. Gente, eu adoro. Não tem tédio. A gente se diverte demais. Mas obrigada, eu vou encerrando por aqui. Eu é que agradeço aí a sua fala tão linda, tão própria, né, dentro da sua experiência. E agora eu passo aí a palavra para a nossa Ana Lia Almeida, que também vai falar também desse lugar aí também com muita propriedade a partir da sua própria experiência. Quero aqui dizer e lembrar, porque para quem não conhece, Ana Lia Almeida, ela é também docente da UFPB, é escritora, ela faz questão de ser que é conhecida como escritora, né? É professora do CCJ, trabalha aí com a militância dos direitos humanos e também é mãe, né? Mãe dentro dessa perspectiva que a gente conhece tanto dentro da sociedade, né? Então, Ana Lia, fique aí à vontade para também trazer essa sua experiência. Obrigada, Marísia. Antes de tudo, agradecer o convite, né, de poder estar aqui partilhando essas reflexões com vocês e dialogando, ouvir essa fala de Lia tão bonita, ponderando a maternidade como uma experiência histórica, né? Acho que isso é muito importante, a gente olhar para a maternidade como algo que acontece dentro da história, com todas as contradições históricas, as limitações, as possibilidades. Eu entendi desde que fui convidada. Primeiro eu fiquei pensando, mas por que Marisa está me chamando? Porque tem tantas mães, porque logo eu? E aí, por isso, eu vou tentar puxar um fio aqui, né, que passa pela maneira como a maternidade, eu formulei algumas questões em torno dela dentro desse ofício de ser escritora, dentro do ofício literário, né? Eu vou meio que puxar esse lugar. Até porque não sou uma estudiosa da maternidade, nem tenho uma experiência com assim, nos termos em que Lia colocou aqui, né? De trabalhar com a maternidade. Lógico que a maternidade é algo sobre o que eu já pensei muito e penso muito todos os dias. E aí é nessa linha aqui que eu vou puxar essa conversa com vocês. Estou muito contente também, porque a Anitta é minha filha e está aqui presente na live. Um beijo para a Anitta, que é a luz da minha vida. Bom, gente,
Eu escrevi um livro que é uma novela, né? Novela é um romance pequenininho, um romance mais curtinho, que se chama Travessia, esse amarelinho, que é um livro de bolso, da editora Venas Abertas. É uma editora de Minas Gerais, dentro de uma coleção que é a coleção Mulherio das Letras, é um movimento de mulheres dentro da literatura, um movimento nacional, e que eu integro esse movimento, né, de mulheres escritoras. Então, foi organizada uma coleção, né? E aí, dentro dessa coleção, que é de 36 obras, esse livrinho é um deles. Aí, de onde que vem esse livro? Esse livro é uma ficção, tá? Não é uma autobiografia de maneira nenhuma. Porém, a matéria humana, né? Ela, logicamente, ela dialoga diretamente com a minha experiência de maternidade. E aí, por que eu achei que eu tinha algo a dizer sobre isso? Porque logo que eu engravidei de Anitta, que foi os filhos da gente têm idade próxima, né? Como Lia já disse, Gabi, que é a segunda dela, é da mesma idade de Anitta. A Anitta nasceu em 2009. Aí, eu tinha, quando eu engravidei, 26 anos. Eu me achava, assim, muito nova. Para mim, foi o equivalente a uma gravidez na adolescência, sabe? Logicamente, eu não era mais adolescente, eu já trabalhava, já tinha entrado no mundo do trabalho, eu já era professora na época, mas eu ali não foi uma gravidez que eu planejei de imediato. E, inicialmente, eu assim que soube, né, não só aceitei como quis, né? Não foi uma gravidez de que eu tivesse duvidado, em nenhum momento eu duvidei que eu quisesse. Mas não era aquela coisa que eu estava me preparando para engravidar, foi uma coisa muito no susto. E eu gostava de pensar numa contradição que era assim, poxa, eu tenho todas as condições ideais para estar grávida, porque era dentro de uma relação de casamento, de parceria, toda a minha rede de apoio estava próxima, eu tinha a minha mãe, como até hoje tenho, irmãs, muitos amigos, ganhava o meu dinheiro, né, tinha um salário, na verdade, quando eu engravidei, estava bem numa transição, assim, né, fiquei desempregada, mas logo durante a gravidez eu já passei num concurso, sou professora da UFPB. Então, as minhas condições eram ideais. Eu tinha, inclusive, o luxo de poder pagar uma trabalhadora doméstica, né? Assim que a Anitta nasceu, eu contratei uma trabalhadora doméstica que era para auxiliar ali, né, no cuidado doméstico, para eu poder ficar mais liberada, tanto para trabalhar como para criar minha filha. Então, eu ficava pensando, caramba, como que isso está sendo tão difícil para mim, sendo que eu tenho as condições ideais. E aquilo me fazia pensar muito sobre o significado da maternidade no mundo em que vivemos, né? Eu sempre fui uma pessoa de refletir criticamente, de participar de movimentos sociais, inclusive movimento feminista. Então, esse debate como um posicionamento político e leitura, tal, existia já para mim uma reflexão sobre a desigualdade de gênero, né? A condição da mulher na sociedade, a reflexão de que a maternidade representava um elemento ali, né, de conflito também por conta da sociedade ser tão desigual e tão violenta para com as mulheres. Tudo isso eu já tinha acesso, assim, intelectual, né? Agora, outra coisa é quando isso chega na prática para a pessoa. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é um elemento histórico também, né? O elemento de que a maternidade não era para ser uma experiência tão difícil como é, tão complexa como é. Era para ela acontecer com muito mais suporte das outras pessoas de uma rede de afeto e suporte de política pública mesmo. Quando a gente olha assim para os movimentos socialistas ali do século XIX, né, e início do século XX, as intelectuais feministas, elas discutiam muito sobre isso. Olha, a gente precisa de uma agenda aqui. O pessoal estava preocupado com o projeto socialista, comunista, né? Tem que ter aqui lavanderia, tem que ter escola de tempo integral, tem que ter refeitório em toda a rua, porque não é possível as mulheres participarem de um processo revolucionário
e tendo toda a sobrecarga inteira do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado com crianças. Então, esse é um debate muito antigo quando a gente pensa em projeto de sociedade. E a gente foi, obviamente, assim, o capitalismo não assumiu essa pauta. Projeto vencedor aí nessa disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, ele se alimenta do trabalho doméstico, se alimenta da sobrecarga do trabalho de mulheres, se alimenta do trabalho de cuidado exclusivo de mulheres, para não só com crianças dentro da relação de maternidade, mas também com as pessoas idosas, com os afetos todos ao redor. Então, essa é uma primeira questão, assim, que eu queria pontuar, né? Porque dentro do fato individual de eu adorar ser mãe, e desde o início ter amado, assim, essa condição, isso veio na base de muito susto, de muita surpresa e de muito... Eita, Ave Maria, é desse jeito, caramba! Quer dizer que é assim, sabe? Uma surpresa de um monte de lapada, assim, uma atrás da outra, ao mesmo tempo de estar vivendo essa experiência, que eu concordo totalmente com Lia, de nobreza, sabe? De engrandecimento espiritual mesmo, de você estar o tempo todo ali crescendo, sendo confrontada com seus próprios limites, num sentido de evolução, assim, em termos de humanidade mesmo, uma disposição para uma relação dialógica também, de aprendizado, assim, muito bonita mesmo. Então, eu sentia tudo isso e sentia também o peso do tipo de sociedade que não permitia que a gente desenvolvesse esse momento, né? Essa função de uma maneira mais nobre ainda, mais leve ainda, mais engrandecedora ainda para todos, não somente para as mulheres que geraram, né, e que geram, mas porque a maternidade era para ser, de fato, uma função coletiva, e que não é, né? Ela não é. Hoje a gente consegue fazer esse debate com mais tranquilidade, consegue pensar numa partilha mais aprofundada de trabalho de cuidado, mas a gente ainda está muito longe de um tipo de sociedade que dê conta desse cuidado coletivo com crianças dentro da ideia de maternagem, que eu acho maravilhosa, né? A maternagem é um processo que envolve todo mundo, envolve o Estado, envolve todas as pessoas, envolve os homens diretamente, não apenas as mulheres que geraram e pariram. É um conceito muito mais amplo. E aí, pronto, isso daí começou a me interessar de ser explorado, né? Literariamente. E quando eu engravidei de Anitta, eu comecei a fazer um diário que era só sobre esse tema, né? Só de como era a gravidez e as minhas emoções. Eu também tinha lido, né, sobre como isso era importante, refletir sobre as emoções na gravidez, e aí eu fui, porque eu também sempre gostei de fazer diário. E aí, depois que ela nasceu, eu mantive esse diário. Então, tinha ali questões que eu achava que eram, enfim, os conflitos, as contradições, as alegrias, os prazeres, eu registrava nesse caderninho. Eu chamava ele de caderninho rosa, era um caderninho bem infantil, assim, quando eu comprei foi engraçado. Era um caderninho com aquela bonequinha, não sei se vocês lembram, da Julie. Lembra? Era da bonequinha Julie, para ver a minha mentalidade. Eu engravidei. Era uma bonequinha cor-de-rosa, um caderninho todo cor-de-rosa. Aí, beleza, eu tive a Anitta e tal. E aí, algumas amigas minhas, na sequência, começaram a engravidar. E aí, iam lá em casa, não sei o quê, eu mostrava esse caderno. Elas, me empresta. Aí elas começaram a ler esse caderno e dizer, nossa, esse seu caderno é muito importante. Eu li, ele falou de uma coisa que eu estava sentindo aqui, só que eu não posso falar isso com ninguém, porque eu acho que ninguém vai me entender. Eu também estou muito contente, mas eu também me sinto insegura, eu sinto perda, né? Perdas, assim, eu não sei quem é que eu vou ser daqui para frente. Eu tenho muitas inseguranças, só que eu acho que não tem ninguém para falar sobre isso, porque às vezes eu tenho vergonha de falar sobre isso e as pessoas me julgarem que eu não quero ser mãe ou que eu não vou ser uma boa mãe. Aí esse caderninho começou a circular. Uma amiga emprestava para outra, às vezes, aí esse caderninho viajava, cadê meu caderno? Ah, tá em Brasília, tá em São Paulo. Eu emprestei para não sei quemzinho. Esse caderno saiu rodando, né? E aí isso ficou na minha cabeça, tá aqui anos depois, eu sei, peraí, esse caderno tem alguma coisa aí, né? que merece eu voltar a explorar isso num material literário. Então, foi isso que eu fiz. Eu reli 200 mil vezes e extraí dali algumas questões, assim, base,
e apresentei uma ficção, né, colocando aquelas questões. Então, é uma reflexão, esse livro Travessia, sobre as contradições no processo de ser mãe, né? Essas contradições entre liberdade e um amor assim cortante demais, um amor absoluto, né? As contradições entre individualidade e sei lá, o papel social que você acaba sendo colocada ali naquele lugar, né? Sem refletir, você meio que vai sendo jogada. Teve uma vez, eu nunca esqueci, eu encontrei com Lia na escola, acho que ela nem se lembra disso. Aí Lia estava, sei lá, na terceira gravidez. E eu ficava dizendo, Anitta, essa mulher não vai parar de ter menino. Como é que... E ela teve 4, né? E aí ele olhou para mim e disse, Annalise, é uma cachaça esse negócio de ter filho, né? A gente tem um filho e fica querendo outro. E eu fiquei muito abismada com aquilo, sabe? Meu Deus, eu nunca pensei assim, que eu queria ter um monte de filho, mas eu, assim, amando ser mãe de Anitta e tendo muita certeza que eu não queria ser mãe de outra criança, né? Por conta de toda a sobrecarga e a responsabilidade e as outras coisas que eu queria fazer também e que eu achava. E quando eu olho para a Lia, assim, é muito impressionante, porque é uma mulher muito ativa profissionalmente e socialmente. Lia tem profundos vínculos com setores do movimento feminista. Lia está aí construindo política pública. Lia é uma danada, ela não para quieta. Então, alguma coisa tem aí de impulso que é diferente daquela maternidade em modelos mais clássicos tradicionais, né? Das mulheres que têm muitos filhos e vivem somente na função ali da maternidade, porque isso é algo que, para mim, é uma limitação. Eu peço até desculpas se eu não quero ofender ninguém, né? Mas eu não gosto muito dessa. Não vou, enfim, não é para mim, não vou dizer assim que eu não gosto, também não vou julgar ninguém. Mas uma mulher cuja única identidade é ser mãe, eu acho estranho. Eu acho assim, não, peraí, a gente é tantas pessoas numa só, né? Eu mesma gosto tanto de tantas coisas, eu amo ser mãe, mas a minha individualidade não se resume a isso. Então, eu penso que muitas mulheres que meio que se alimentam um pouco, reproduzem essa lógica, né, de se colocar apenas como mães, eu acho que isso é redutor do potencial de individualidade, sabe? Que as pessoas podem ter, mas eu entendo que isso é uma opção. E olho com certa preocupação para alguns posicionamentos ideológicos que estão vindo aí na linha como é, as esposas troféis, né? Isso está pegando muito hoje, isso me preocupa. Meninas novas, da idade da minha filha, da idade de Lia, que estão sem querer saber mais, assim, elas estão retornando a uma questão lá, sei lá, dos anos 40 e 50, com o projeto de vida de serem mães de família, que, sabe, viver ali com uma relação romântica no centro, e na criação de filhos, e que estão alimentando um discurso de que não é mais necessário trabalhar, né? Elas querem conquistar um homem que as banque, que as sustente. Então, isso a meu ver, é um retrocesso, sabe? Esse projeto está crescendo socialmente. E aí eu vou parando por aqui, porque, né, a ideia é a gente fazer uma provocação inicial, mas demarcando esse meu lugar aqui de questionamento, que no sentido de que tem muitas coisas ainda para a gente conversar sobre maternidade. É ainda um tema idealizado, um tema colocado em caixas, um tema que está muito relacionado ao papel que se espera da mulher, né? De que a maternidade é a coisa mais linda do mundo. Mas não nesse sentido de que é a única coisa linda do mundo, tampouco no sentido de que todas nós precisamos dessa experiência para sermos mulheres, né? Não precisamos, mas acho que coletivamente a gente precisa pensar sobre os significados, né? Históricos e sociais e também individuais da experiência da maternidade. É isso, por enquanto. A partir de outra fala também bem provocativa e também muito linda, muito instigante, muito mobilizadora, eu também agora passo aí a palavra aí para a nossa debatedora, né, nossa Elizabeth Regis, que também é outra
mulher também que é mãe, que é também educadora, que é psicóloga, que é também cientista social, que está fazendo mestrado em antropologia. Tem tantos outros momentos e contextos de experiências aí, então fique à vontade, Elizabeth, aí para começar aí provocar esse debate ainda mais, ainda que eu acho que já está começando bem, né? Quente aí. Boa noite, gente. Bom, fiquei em muitos pontos aqui que eu anotei, e uma coisa que eu coloco assim, a primeira é, eu acho a maternidade extremamente romantizada, e isso me incomoda demais. Assim, sabe? É uma coisa, isso acaba acirrando ainda mais o peso sobre a mulher, né? Então, isso é muito bom, nossa, é uma experiência incrível, mas ela é muito difícil. E essa carga sobre a gente, né, quando a gente fala em questão de gênero, e agora também a gente tem também a questão trans, ela silencia. Né? Ana Lia foi para o caderno, né, Ana Lia? Entende? A sua amiga teve que ler no caderno para poder falar com você. São coisas que a gente não pode conversar, porque o julgamento vem extremamente em cima. E aí vou trazer os pontos que eu levantei aqui. Bom, Lia, as duas trouxeram a questão da maternidade não ser uma experiência individual, né? Ela precisa ser colocada como uma experiência coletiva, o que a nossa sociedade ainda não está preparada. Sendo isso um ideal e que não acontece, onde ficam as mães solos? E um recorte dentro disso, Lia, eu gostaria que você falasse sobre a maternidade na adolescência. E aí, eu não sei se eu já aponto para as duas e depois as duas falam, né? Com a Ana Lia, eu trouxe algumas pontuações e me trouxe muito, Ana, a questão do julgamento que recai sobre nós. Aquela frase, quando acontece alguma coisa assim, cadê a mãe dessa criança? Não é? Ninguém pergunta cadê o pai dessa criança, sempre cadê a mãe dessa criança? Eu acho muito bom a gente poder ter a abertura de poder dizer como a gente realmente se sente dentro de uma maternidade, porque isso causa tanto sofrimento, né? A gente vê tantas mulheres que não encontram uma rede de apoio nem sequer para poder compartilhar aquilo que sente. E ainda acho que trabalhamos com muitos mitos sobre a maternidade, que eles precisam muito ser desmistificados, entende? E isso não exclui de ser bom, mas também a gente não pode jogar fora aquela mulher que acha que não é bom, porque a gente não fala sobre isso. Tem pessoas que podem achar que não foi bom, isso é uma heresia, não é? Isso é uma heresia, porque nós, enquanto mulheres, nós mesmos apontaríamos para essas mulheres. Então, eu acho que falta uma abertura para a gente poder se colocar e trazer esse assunto de forma mais aberta. É um assunto muito tabu, porque eu acho que tem uma carga moral, de fundo religioso, ocidental cristão também muito pesado, mas não só, né? E que acaba sobrecarregando ainda mais tudo aquilo que nós, enquanto mulheres, passamos. Assim, a minha fala inicial é essa. Eu não vou alongar, porque eu gostaria de ouvir vocês e também tem outras pessoas. Se der, eu volto. Então, a gente responde e depois abre para as mulheres que estão aqui, né? Gente, a Cida é uma amiga querida que eu não vejo há muito tempo. Assim, vi muito rápido, né, na Ruth Avelino. Ela é maravilhosa. Ai, vocês se conhecem? Ela é tudo. Quem não conhece, né? Cida é uma figura pública de uma pessoa. Meu Deus. Que bom, Sidoca, que você veio. Então, Elizabeth me provocou com a questão das mães solo, né? E das meninas que engravidam, das mães na adolescência, né?
Então, eu pontuei a questão do Bolsa Família, né? É isso para mãe solo, que é a realidade da maioria das mães, é política pública e é justiça mesmo. Às vezes vira questão de polícia, né? Inclusive. Porque se há zilhões de anos atrás a gente não sabia que o pai era o pai, já faz tempo, né, meu bem, que a gente sabe quem é, e tem teste aí e tudo, genético, de paternidade. Então, assim, não é escolha, não, tem que assumir. Eu coordenei, facilitei, né, uma roda de gestantes por muitos anos, agora na residência eu dei uma pausa, mas nos últimos anos estava chegando muitas mães solo, grávidas, né, e normalmente as mulheres não querem expor o genitor, né, normalmente não quer chegar em vias de fato, de acionar a justiça, e a roda era um local de apoio para ela, de falar, bora para cima, não tem. Porque não vale. Muitas mulheres ficavam com medo de desagradá-lo, e ainda com uma esperança que ele fosse ser melhor do que ele é. E o luto era esse, né? De tipo, não vai, né? Mas é claro que no tempo, na escolha de cada uma, mas muitas vezes eu vi esse processo dessa ficha cair de entender, não vai. E aí eu vou atrás dos direitos, né? Da criança, dos meus. E é sobre isso, assim. E os pais melhorem. E, tipo, se quiserem ser pais, né? Não vão escolher. Se não quiserem, vão ter que arcar com as despesas e de qualquer forma vão ter que arcar com o mínimo, né? Agora, se quiserem sair do mínimo, do medíocre, melhorem. Porque a paternidade é uma conquista, né? Então, corram atrás. Mas as mulheres, eu digo isso, assim, não tem como. E aí, saindo dessa bad vibes, né? Mãe solo Sabe uma coisa interessante de quando a mãe é solo? Ela vive menos tempo a ilusão de que o companheiro vai suprir um pedaço que só outras mulheres suprem. E isso é tão legal, porque você pode ter o companheiro melhor do mundo. Não vai. E a gente sofre quando a gente acha que vai, e quer que vai, e espera. Pode ser maravilhoso, mas a maternidade é algo que te chama para outras mulheres, né? Então, eu era uma pessoa muito sozinha, eu sempre tive muito amigo, mas essa abertura para estar com outras mulheres, a maternidade me trouxe muito forte. Então, não tem nada que substitua, sabe? E falando da maternidade na adolescência, gente, assim, primeiro até 13 anos é estupro, né? Então também tem isso bem claro, porque isso ainda é muito comum. E depois não tem como não falar em aborto, né? Porque isso é uma das questões também, é uma das causas, das principais causas de morte materna. Então, não tem como, não só não tem como não falar, aborto é uma pauta que precisa crescer, né? E planejamento familiar, né? Porque assim, adolescentes transam, graças a Deus, né, gente? Nossa, muito mais do que eu acho, até porque é a fase que você está desesperado, né? Então, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de moralismo e vamos falar sobre sexualidade na adolescência, né? Porque é muito cruel uma menina engravidar, né? Porque transou, é uma punição, né? Ela está descobrindo o sexo, a libido ali, e aí ela engravida. Ela não sabia, não tinha informação, ou tinha, e mesmo assim transou sem camisa, ou tinha informação, mas não o suficiente para escolher um método que fizesse mais sentido, que ela bancasse, que ela achasse que dá certo, né? Ou então, com tudo isso aconteceu, e aí isso precisa ser discutido, né? E aí pronto, já vai nascer, é coletivo, tem que ter política pública sim, tem que ter muita ajuda, muito apoio familiar, e aí a gente vai para a discussão das creches também, né, enfim. Mas eu não sei, eu estou muito burocrática, gente, que eu estou acho que em Brasília, eu estou muito
Vamos pensar nas famílias, nos amigos, né? Nas redes sociais dessa adolescente, dessa mulher. É uma mudança mesmo de mentalidade, assim, de se apropriar, né? As tias, os tios, os amigos. Gente, madrinhas, padrinhos, arranjem quanto mais melhor. Vai mapeando tua rede e vai pedindo para batizar teu filho. Batizar assim, né? Pode ser, inclusive, não estou falando de nada religioso, pode ser e pode não ser. Mas, nossa, eu tenho um time de madrinhas que me salva, assim, muitas vezes. Inclusive nessa questão da adolescência. Mas é isso. Vou deixar a Aninha falar. Que maravilha, né? De conversa. Eu não acho que isso é burocratismo, não, Lia, porque de fato tem uma dimensão que é de rede de afeto individual e tem uma dimensão que é de política pública. Não tem como a gente avançar sem essas duas dimensões, né? O coletivo e o individual. Vou pegar a chave aí que a Elizabeth levantou a bola, né? Dessa coisa das limitações do povo, do lugar em que a gente fica presa, tal. Nesse meu livro, que se chama Travessia, tem uma personagem que eu adoro, né? Ela é totalmente inventada, assim, é Dona Edna. E Dona Edna é a vizinha bisbilhoteira que vai meter o bedelho em tudo, que vai, sem ser chamada, vai dar todo tipo de opinião, desde que a menina engravida, a menina do livro, né? Aí, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, que é assim: não desejo ao pior inimigo abrir o portão de sua casa e dar de cara com Dona Edna. Aproveite bem o agora, minha filha, porque depois você vai ver. Ser mãe é padecer no paraíso. Lançou esse clichê bem dentro dos meus olhos, sem parar de varrer a calçada. Eu ali, presa fácil, porque o caminho da padaria era mesmo naquela direção. Tinha que passar pela frente da casa dela, e aquele olhar não me deixava rota de fuga. Restos de folhas e sacos plásticos voavam a 15 centímetros do chão, agitados pela vassoura de Dona Edna. Aquele lixo estava quieto sobre a calçada, e lá vinha a mulher tirá-lo do sossego da sua decomposição naquele vai e vem de Piaçava. Eu também estava quieta no meu canto, querendo só um pãozinho fresco, e então vieram o lixo, a vassoura, o conselho. Nem acredito em paraíso, nem sou mulher de padecer, Dona Edna. Mas isso eu disse só dentro da minha cabeça. Da minha boca saiu mesmo, foi um é mesmo, né, Dona Edna? Toda desconsolada. Para completar, na volta da padaria, eu vinha comendo um pão bem quentinho, cheia de felicidade, sem problema algum entre mim e aquela massa crocante que se partia em migalhas de delícia dentro da boca, meu destino se resumindo a entrar em casa e continuar comendo, com o acréscimo de um bocado de manteiga. Para isso eu era jovem e não tinha problema de colesterol. Quando toda essa alegria se dissolveu diante da visão de Dona Edna na calçada, em posse da mesma vassoura, varrendo os mesmos restos de lixo. Como era possível? Certamente ficou me esperando voltar. Aproveite, minha filha, aproveite. Coma seu pãozinho, só cuide para não engordar muito. Passei o dia querendo me mudar, de mim e daqui de casa, para bem longe dessa barriga que vai crescer e do lixo de verdade que essa mulher quer varrer para cima de mim. Outro dia ela me azucrinou, foi quando Isadora trouxe uma cesta de guloseimas naturebas para mim. Isso de sentir desejo por comida ou enjoar de certas coisas, eu duvidava que fosse verdade. Julgava um capricho das grávidas que se aproveitavam da situação. Até me deparar com um docinho de abóbora todo enfeitado nessa cesta. Ao me despedir de Isadora na calçada, lá estava Dona Edna aguando as plantas. Tinha tudo para não irmos além do boa tarde, mas a cidadã botou olhando na minha cesta e disparou. Depois que filho pari, nunca mais barriga enchi. Meditei profundamente a respeito daquela maldição, lembrando do último almoço com a família de Isadora. Descabelada, morta de fome, lançando aviõezinhos na boca de 3 crianças desdenhosas. Pelo sim, pelo não, ataquei a cesta, deixando o melhor para o final. Eu me acabei naquela guloseima laranja leitosa, docíssima, e quis mais. 40 minutos depois, havia em minha casa 3 grandes girimuns dos mais vistosos. Mal posso explicar o que aconteceu. Quando dei por mim, várias receitas desfilavam diante dos meus olhos salivantes, ansiosos por tudo que pudesse ser cozido com aquela maravilha. Além do doce, fiz um bolo, uma sopa com creme de leite, um soufflé com peixe e um risoto com queijo gorgonzola. Eu passei 3 dias comendo todas aquelas coisas aboborentas em forma de refeições principais, entradas, lanches e sobremesas.
No quarto dia, eu não queria mais saber de nada daquilo. Senti o fedor de girimum impregnando a casa inteira. Dominada pelo asco, vomitei 7 vezes seguidas. Quando pensava que ia me recuperando, vinha de novo aquele sufocamento mal cheiroso, seguido pelo azedo subindo pela garganta, até não sobrar resto algum a ser expelido e começar a vomitar minha própria bilis. Enjoei para sempre. Passei a sentir náuseas só de imaginar a forma daquele legume sinistro, do qual não suporto sequer ouvir o nome. Dona Edna era essa, né? Ela é todo mundo. Eu ficava besta, assim, como quando eu estava grávida, as pessoas achavam que podiam tocar na minha barriga, desconhecidos, assim, né? E pegava em mim, pegava no meu corpo, sabe? Eu tinha virado um corpo público, e todas as pessoas me dando conselho e falando coisas. Eu achava divertido, por um lado, né? Por conta da curiosidade também com aquilo tudo, mas ficava pensando, nossa, é realmente algo, é como se eu tivesse deixado de ser um indivíduo e as pessoas todas tinham assim certezas incontestáveis, sabe, sobre como eu devia ser mãe, o que eu devia fazer na gravidez, como eu ia fazer para criar a criança, como eu ia fazer para amamentar. E eu preferia achar isso engraçado do que lamentável, como de fato é, né? Não queriam simplesmente partilhar experiências, queriam me impor padrões do que fazer, do que está certo, do que está errado. E isso tem que ser mudado completamente no modo como a gente encara a maternidade. É isso. Bom, gente, nesse momento a gente pode abrir, se alguém quiser falar, fazer uma pergunta, um comentário. Eu vou, para não Opa! perder o costume, eu vou falar. Eu acho que me choca muito a gravidez na adolescência por falta dessas informações ou por excesso de informações que descem de goela abaixo nas adolescentes, né? Como se fosse uma praga, um castigo, como as meninas já falaram. E ontem, eu sou agente comunitário de saúde, né? Para quem não sabe, e ontem eu fui participar de uma ação na escola, fazer aurículo, e chegaram alguns adolescentes para fazer aurículo neles, e eu me deparei assim com situações que me deixaram indignadas e me deixaram apreensivas desses pré-adolescentes, né? É uma menina de 15 anos, que já é mãe, não foi eu que atendi, mas que eu fiquei preocupada. Uma menina de 15 anos, recém-saída da infância, né? Na escola, estudando à noite, porque aí no quadro dela não se adequa mais durante o dia, então vai para o EJA à noite. E eu fiquei, tanto eu quanto a outra terapeuta que atendeu, ficamos assim, estarrecidas com a situação da menina ser bem fechada e não falar, só dizer que tem uma filha pequena ainda. E outros dois adolescentes, uma menina e um menino, que têm transtornos e que se automutilam. E isso foi me dando uma angústia de ver meus filhos jovens, né, ainda ter um adolescente, e, e não ter essa rede de apoio para que a mãe suporte essa demanda de mãe solo, ou essa demanda de ter uma adolescente grávida, uma adolescente mãe, precisando estudar sem trabalho, né? E aí eu procurei, no final, eu conversando com a outra terapeuta, que é uma psicóloga, eu disse, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu já venho pedindo, eu já venho externando essa vontade de fazer alguma coisa com esses jovens dessa escola. E aí eu fiquei mais estarrecida quando, falando com a psicóloga da escola e com a diretora da escola, ela chega para mim e diz, olha,
essa menina que já tem um filho, ela já chegou com essa criança. Ela é novata. A gente não pode chegar de cara e procurar saber as informações. Aí eu disse, sim. E a psicóloga não pode estar chamando essa adolescente, conversando. Eu acho que o psicólogo, ele estuda e ele sabe como abordar essas situações para ajudar essa adolescente. Não, não, a gente não vai mexer, não é assim, não é dessa forma. Eu digo, cara, sim, o que é que essa escola está fazendo por esses adolescentes? Não, Cida, calma. Olhe, essa outra adolescente, ela é muito dona de si, ela chega e enfrenta a gente. E o que é que a escola está fazendo para ajudar esses adolescentes? Inclusive essa mãe. Essa menina, ela deve ter sido abusada. Ela só tem 15 anos, quer dizer, se ela tem uma criança pequena, eu não procurei saber a idade, porque não fui eu que atendi, pode ter sido um estupro, pode ter sido um abuso, pode ter sido. Não, mas pode ter sido com consentimento. Oi? Que consentimento? De que adianta fazer uma palestra tão bonita, tão linda, falando que as crianças têm direito, que os adolescentes têm direito, e que a gente, como escola, como sociedade, como profissional de saúde, tem a obrigação de saber a forma correta de apoiar essa adolescente, de procurar saber o que foi que aconteceu e que ela se sinta segura com o que a gente pode estar oferecendo de ajuda para ela. Não, mas não é assim que funciona. Eu sei o que é que você, como psicóloga, está fazendo. Na hora me deu vontade de dizer assim: qual é o seu papel? É de passeadora dentro da escola? De estar passando na sala de aula e, oi, gente, tudo bom? Eu sou a tia fulana e estou aqui para estar dando suporte para vocês e passar em todas as salas. E quando essa adolescente realmente precisa ser vista, ser ajudada e ser informada do que aconteceu com ela, pode ter sido um abuso, eu estou só passeando. Eu fiquei, vocês falando, eu vim correndo, né? Eu faço o curso de Libras e eu perdi meu ônibus e eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir participar, eu não vou conseguir ver Lia, Jesus, eu tenho que correr. E aí, quando eu chego, tem uma reunião do condomínio, aí eu digo, pronto, eu tenho que participar das duas, então eu vou fazer minha pergunta lá e vou sair para ir para das meninas, porque é um assunto bem pertinente. Essa fala de Lia, da gente ter essa rede de apoio, eu adoro as madrinhas, adoro madrinha, porque eu sou madrinha e eu tento dar esse suporte para os meus afilhados, né? Porque a mãe geralmente fica, não, eu não falo sobre sexo, eu não falo sobre o abuso, eu não falo sobre a violência, aí eu sou escancarada. Eu vou lá e falo como é o estupro, eu falo como é o abuso, e a mãe, você falou, eu digo, olha, era tu que tinha que falar, cara, não era eu não, mas como não é meu filho, e eu tenho medo que aconteça com meu filho, e eu falo da mesma forma, falar de como é o abuso, de como é que a gente pode estar observando e vendo como é que acontece e não se calar, falar para a mãe. Eu acho que tem que falar para a mãe, é a primeira pessoa que tem que se falar, independente dela de repente chegar para mim e dizer: mas o que foi que você fez para que isso aconteça? Eu contei para minha mãe. E se ela não me compreende, não me entende, o problema não é meu. Aí eu vou procurar em uma outra rede de apoio para me ajudar, um profissional de saúde que eu me identifique, que eu goste e que eu me sinta confiante. Porque ultimamente a gente está vendo alguns profissionais de saúde que estão julgando, e isso me deixa triste, porque eu sou uma profissional de saúde e eu tento escutar, eu tento dar apoio. Eu não tenho algumas técnicas profissionais que eu possa tirar a criança daquela situação. E olha que eu já fui ameaçada de morte por denunciar em conselho tutelar, em conselho do idoso, a violência contra a mulher,
Eu já fui ameaçada de morte, mas eu acredito que jamais me calarei. Eu acho extremamente importante que a gente possa olhar essas mulheres com outros olhos e que a gente possa dar suporte emocional para elas. Eu coordeno o grupo de saúde mental, né? E só tem mulheres. O grupo começou lá atrás com Lia, aí depois veio Bruna, aí depois me abandonaram, eu fiquei extremamente desiludida da vida, mas aí as mulheres, a gente precisa de você, e a gente se apoia mutuamente, e a gente está tentando se reconstruir a cada dia, porque a gente é só, e a gente só tem apoio de outras mulheres. Eu acredito que a gente não tenha apoio dos homens, e acredito assim que um ou outro dá um apoio, mas não é aquele apoio 100% que a gente precisa. E a mulher não, apesar de dizerem que a gente tem uma certa rivalidade com outras mulheres, né? E até a gente tem, dependendo de quem é a mulher, a gente tem a rivalidade com ela, né? Mas que em determinados momentos, mesmo com essa rivalidade, a gente puxa para junto e diz, ó, tá precisando de ajuda? A gente tá aqui. Eu acho que esse papel de Lia, quanto de Ana, de Elizabeth, de Marisa, de tantas outras, é extremamente importante que a gente se fortaleça e que a gente traga essas mulheres para esse círculo que é tão bonito, tão forte, para elas se sentirem apoiadas e saírem muitas vezes, é verdade, Elizabeth, meu também, né? E que elas possam se verem como elas realmente são, né? Que são lindas, independente da beleza física, são lindas por estarem nesse mundo cão que a gente vive, lutando como leoas para defender o delas e para se defenderem, para a gente poder estar mostrando para que é que a gente veio. Eu acho isso, eu falo demais, gente, tem que me cortar, dizer assim, se dá tempo, senão só eu falo, né? Mas eu estou feliz de ter podido chegar a tempo de ouvir a fala de Lia, de Elizabeth, de Ana. Eu estou aqui ainda, eu vou ficar pensando nessa dona Edna, que na minha área tem algumas donas Ednas, que às vezes eu digo, olha, manda a dona Lia, dona Edna tomar um suco de caju, tomar um refresco, tomar um banho de sol para ganhar vitamina D, que ela não tem nada a ver com a vida de vocês. Porque eu, sendo mãe, dona Edna passar e mexer com um dos meus filhos, dona Edna entra em casa e vai varrer dentro de casa e deixa a calçada pro resto da vida dela. Beijão, gente. Eu amo vocês. Ave Maria, tô morrendo de saudade de todas, viu? E nós também. Ah, isso mesmo, Cida. Vai mexer com o nosso, com a nossa pavê, né? Tá certíssima. Dá até uma continuação, né, do meu livro. Adorei. Ah, tá aberto, gente. Marísia, por favor. Deixa eu tirar aqui a minha mãozinha, né, para não ficar perturbando, né? Mas acho que eu tiro depois. Então, gente, assim, eu quero dizer que eu estou muito assim tocada por esse momento, assim, é como o Cida colocou muito bem, isso é um momento muito especial, é um momento que a gente tem que repetir mais, que a gente precisa estar mais juntas, conversando sobre esses temas que são relativos, né, à questão da mulher, à questão de gênero, né, e que envolve também orientação sexual, porque, como a gente já colocou aqui, não são só mães que têm útero, né, tem as mães que não têm útero, né, então a gente precisa pensar isso. E, assim, me vem nesse momento, a partir das conversas que a gente está tendo até agora, dessas falas maravilhosas, tanto de Lia quanto de Ana Lia, e também das provocações suas, viu, Elizabeth? Duas questões aí importantes, assim, dois aspectos, não é nem questões, mas duas dimensões importantes. Vocês sabem que trabalhando na CP, na abordagem centrada na pessoa, a gente trabalha, né? Eu tenho inserção tanto na educação como na área clínica, né? A fala de Cida me remete muito para a questão da educação, né? Acho que a fala também de Lia, quando pensa, né, na adolescência, a provocação que você fez, Elizabeth, sobre as jovens, né, que engravidam
na adolescência, a Ana Lia também traz essa questão da preocupação, né, com essas crianças que estão aí ainda na informação, já engravidando de maneira assim, romantizada, sem ciência realmente das consequências que isso traz. Acho que isso nos traz muito para a perspectiva educativa. Acho que a gente precisa, e teve uma palavra aí que vocês falaram, letramento, né? Preciso ter um letramento. Então, assim, a gente precisa, quem trabalha com saúde, ter mais espaços de conversa, de educação, sabe? De educação permanente em saúde, de maneira que os adolescentes, as adolescentes, né, possam pensar essa questão da sexualidade, da maternidade e dessas consequências que a maternidade também traz, mas não numa perspectiva de censura, de repressão, de moralização, mas de conscientização, né? Deixar os adolescentes falarem sobre esses temas, dialogar sobre essas ideias que eles têm sobre esses temas, sobre essas questões que afetam eles e elas. Eu acho que está faltando espaço para ouvir esses adolescentes, como a própria Cida fala, né? Isso considerando uma perspectiva educativa, né? Porque no educativo a gente pode pensar em letramentos. E dentro de uma perspectiva mais clínica, né, que a gente trabalha, e dentro da abordagem centrada, a partir da perspectiva da abordagem centrada na pessoa, o que me vem muito da tua fala, Lia, é que a Ana Lia também traz, e a provocação de Elizabeth também me remete, é das maternidades, né? Não existe uma única maternidade, existem várias maternidades. Então, não tem aquela mais legítima, tem aquela que o sujeito vive com propriedade, né? Com experiência, com a sua verdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar, sabe, que não existe uma única maternidade. A gente discutiu aqui, está discutindo sobre as consequências, as lutas, os desafios, né? Mas cada sujeito vivencia isso de maneira muito particular. E a abordagem nos ensina que a gente precisa acolher essas diferenças. Então, a maternidade que eu poderia, né, vivenciar em mim não é a mesma necessariamente que o outro. O sofrimento que eu vivo não necessariamente é o sofrimento do outro. São muito singulares. Então, essa escuta respeitosa, sabe, empática, essa compreensão desse vivido do sujeito tem que ser acolhido. Não existe um parâmetro só daquilo que a gente pensa a maternidade. Então, até a Ana Lia provocando a questão do romântico, né? O que é romântico para mim? Entende? Então, a gente pode ser que para uma pessoa aquela questão da maternidade seja uma questão muito central do ser dela. Não foi para mim, entende? Não foi, eu estou sendo bem verdadeira aqui, não foi, não é? Mas eu compreendo que outras pessoas, outras mulheres, não quando elas entram nesse nível, como você também coloca com cuidado, né, da alienação, né, dessa jovem, dessa mulher, de achar que, né, é o céu, é o mundo cor-de-rosa, não é cor-de-rosa. A Lia mesmo também traz esse lado aí, né, essa transformação que entra na dimensão também de um desenvolvimento da espiritualidade, porque um novo ser surge, né, como você disse mesmo, Lia, seja do sofrimento, da infelicidade, né, da crise, seja também do bem-estar, da felicidade. Então, são experiências singulares, mas são transformadoras do ser humano. Agora, nós como mulheres e feministas, porque, né, somos feministas, quando a gente questiona essa condição da mulher dentro da sociedade patriarcal, né, que coloca só os encargos, os ônus nas costas das mulheres, e individualizando uma coisa que também é de um processo coletivo, né, de um olhar coletivo, de uma conduta coletiva, de um cuidado coletivo. Isso é de exploração também da nossa condição de mulher, né? De uma imposição de violência que a gente precisa também problematizar. Então, eu acho que a gente precisa colocar essa dimensão importante, sabe? De acolher essas mulheres, sejam adolescentes, sejam mães solos, né? Sejam mães que ainda ou estão pensando em ser mãe de maneira romantizada, ou reduzindo a vida à maternidade, que isso realmente na adolescência é muito complicado, né? Mas de acolher. O que significado tem para essas pessoas, para essas meninas, para esses adolescentes, sabe? O que é que leva, né? Eu acho que preciso ouvir mais, sabe? Para a gente não fechar, não fazer conclusões, porque aquilo que dá sentido e move os sujeitos pode ser muito diferente daquilo que move a mim e a qualquer outra pessoa.
mas não deixa de ser legítimo, sabe? Eu acho lindo isso aqui, porque eu acho que vocês três trazem, sabe, essa coisa aí bem do diverso, né? Existe um diverso. E aqui não existe o mais legítimo, o menos legítimo, o mais certo, né? Existe o diverso. E a gente está numa sociedade de pouca escuta, de pouco acolhimento, de pouco respeito, né? De imposições. A gente sofre, como mulheres, imposições sociais ao longo da história. E a gente precisa também se libertar, também ajudando também as outras a se libertarem, porque senão a gente pode cair também nas armadilhas de nos aprisionarmos, né? Carcerarmos também as experiências das outras. Então, assim, na perspectiva da abordagem que eu trabalho, é importante reconhecer que existe o singular, o próprio de cada ser, e que a gente precisa dialogar com esse próprio, para compreender, né? E esse sujeito se autocompreender no sentido de ele poder até ressignificar aquela leitura de mundo que ele tem, mas sem imposições, sem conclusões, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que vocês três, como mulheres e como mães, eu acho que vocês têm contribuído demais aí, sabe? Eu acho que vocês... Anitta, você está aí presente, ouvindo essa mãe, você é uma mestra, né? Eu acho que você... É um privilégio você estar escutando essa mulher tão corajosa, porque o livro, viu, gente, aí não é fazendo merchandising, não, mas quando eu li Travessia, eu me encantei com Travessia, sabe? E foi por isso, Analia, que eu queria você aqui também, né? Eu disse, não pode, Analia tem que falar, trazer essa experiência, porque traz uma realidade que é... ou realidades que são muito legítimas, que são compartilhadas por muitas mulheres, né? E lia dentro da experiência também, quando você trazia aquela história, né, até do parto ser um orgasmo, né, Lia? Eu achava aquilo tão bonito, tão forte, tão, né, você dizia, isso é tão êxtase, né? Você falava muito dessa dimensão. Mas isso não é uma invenção, é uma vivência concreta, como a de Ana Lia, como a de Elizabeth e de tantas outras mulheres, sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. A abordagem centrada na pessoa traz essa possibilidade, sabe, da gente se abrir para várias outras possibilidades.